Olá, professor Vinícius mais uma vez com vocês. E aqui, pessoal, nessa videoaula eu vou trazer um assunto de uma aula passada, onde eu falava da correção do fator de potência, né, fazendo o cálculo aqui do correção do fator de potência para motores trifásicos. Nessa ocasião, nós fizemos aqui o levantamento de uma simulação, né, onde a gente tinha dois motores de 10 CV, um motor de 15 CV e dois motores de 30 CV, baseados também nos seus rendimentos e nas suas potências, aliás, seus fatores de potência ali no momento que estavam ligados à rede. Tá? Só que aqui o exercício pedia que esse fator de potência fosse elevado para 0,92. E aí, quando a gente fez o cálculo, nós encontramos que o banco de capacitor para isso aqui seria de 23,1 kVAr. Muito bem. Agora vamos prosseguir aqui calculando qual seria o valor da célula capacitiva, né? Para ver se realmente ele bateria com os catálogos de fabricantes ali, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui o meu desenho aqui, o OneNote, é onde eu faço os meus cálculos aqui, meus desenhos aqui, e vou abrir também o manual da VEG de correção aqui de fator de potência. Observa bem, aqui nesse manual nos diz que o cálculo da capacitância do capacitor é esse cálculo aqui, tá? Então se a gente pegar essa fórmula, eu vou copiar ela aqui e vou levar ela para o OneNote. Vou pegar aqui, ó, o objeto de captura, vou levar essa fórmula aqui, vou voltar lá, vou pegar essas duas fórmulas aqui, para a gente calcular aqui qual seria o capacitor e qual seria a corrente nominal da nossa carga ali, da nossa corrente quando tivesse a correção realizada. Vamos ver aqui qual que seria o valor. Tá? Vamos colocar aqui e vamos colar ela aqui. Ó. Muito bem. Baseado primeiro aqui nessa fórmula, vamos calcular qual é o valor da célula capacitiva que estará presente nesse banco aí que nós temos aqui. Então, vamos aqui ao nosso cálculo. Vamos pegar aqui e nós temos que a potência que a gente calculou, a potência reativa, foi 23,1 kVAr. Isso dividido pela tensão nominal. No nosso exemplo, a tensão nominal é 440 ao quadrado. Muito bem. Vezes 2 vezes π vezes a frequência, que no nosso caso é 60 Hz. Isso tudinho vezes 10 a menos 9, para que o valor seja dado já em microfarad. Então, o capacitor em microfarad vai ser dado com essa fórmula aqui. Quando a gente faz esse cálculo, eu vou agora fazer isso aqui na calculadora, que é mais rápido, né? Vou pegar aqui a calculadora e a gente vai ter aqui o nosso cálculo de exemplo, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 23,1, isso dividido por, vamos abrir aqui parênteses, 440 vezes 440 vezes 2 vezes, eu vou considerar o π com duas casas decimais, então 3,14, e isso vezes 60. E o resultado daria esse valor aqui embaixo, tá? 72.948. Só que a gente sabe que esse valor aqui, a gente tem aqui 9 casas decimais, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem 9 casas decimais. Então, se a gente voltar aqui, ó, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente teria que esse cálculo vai dar aqui, vamos fazer aqui de novo na calculadora, vai ficar mais fácil da gente entender aqui. Ó. Eu vou repetir os 23,1 e vou fazer essa multiplicação aqui do valor que eu tenho aqui agora, desse cálculo que está aqui, vezes 10 a menos 9. Então, esse valor aqui seria vezes... Ó, ele ficou errado, eu vou pegar aqui o resultado, tá? Então, eu vou tirar isso aqui, vou pegar esse resultado que nós tínhamos encontrado aqui para a gente fazer o cálculo novamente. Então, vamos lá. 440 ao quadrado vezes 2 vezes 3,14 vezes 60. Isso que a gente tinha encontrado. Isso vezes 10 a nona, ou 0,0
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um 9. Olha só. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse valor aqui a gente encontra 0,07. Então aqui embaixo, pessoal, vai ficar 0,07, tá? Fazendo aqui a continha com forma bem detalhada para vocês entenderem aqui. 0,07, deixa eu ver se dá para a gente colocar um pouco de alguma casa decimais. Não, vamos colocar fechado aí, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou dividir agora 23,1 dividido por 0,07. Nós encontramos agora um capacitor que equivale a 330 microfarad, ou seja, a gente já encontraria aqui o valor do capacitor, na verdade do banco, né? Já que eu estou aqui com um cálculo trifásico, seria 330 pela célula capacitiva, na verdade, o banco completo. Só que se eu quiser saber qual o valor dessa célula em triângulo, é só fazer o seguinte agora. Eu posso pegar aqui, ó, e dividir agora o microfarad aqui. Na verdade, seria o delta, a capacitância em delta, né? Dividido por capacitor em microfarad pela quantidade de capacitores que a gente tem. Então, quando eu ligo o banco em delta, em triângulo, eu vou pegar esse valor que nós temos aqui, 330, e dividir por 3. Então, para cada célula capacitiva, a gente vai ter esse valor que está aqui, que vai dar, vamos fazer o nosso cálculo aqui, bem simples, 330 dividido por 3, que dá 110. Então, pessoal, aqui a gente encontra aproximadamente aqui 110 microfarad para cada capacitor que eu vou utilizar, tá bom? Muito bem. Se eu quiser saber agora qual que vai ser a corrente do circuito, eu vou pegar aqui essa equação aqui, ó, corrente nominal do capacitor, tá? Então o que a gente vai ter aqui, ó, NC vai ser igual a potência reativa, que a gente já tem o banco já calculado, que foi de... Ah, detalhe, antes de colocar essa potência reativa aqui de 23,1, a gente vai ver se existe um banco com esse valor, tá? Se existe um banco com 23,1. Para isso, a gente vai usar uma tabela de um fabricante, pessoal aqui da VEG, e a gente vai olhar as células capacitivas que existem aqui, para a gente ver se tem esse valor, tá? Vou colocar aqui para a gente aumentar um pouquinho. Olha só, para uma célula aqui trifásica, ó, linha de produtos, tensão reativa aqui trifásica, tá? A gente está usando 440. O nosso banco foi calculado em 23,1. 23,1. Então, se a gente olhar aqui agora, o valor da célula capacitiva, eu não tenho 23,1. Eu tenho aqui, depois de 23, tenho 25. Então, no 25 aqui, a gente estaria com esse banco aqui, ó. Olha só como é que é interessante. A gente colocou 25, o nosso cálculo deu 110, porque a gente estava usando 23. Se fosse 22,5, estaria dando aqui 116, aliás, 102,8, tá? Então a gente ficou com um valor muito próximo aqui do valor do capacitor individual, como está aqui, ó, capacitância em microfarad para ligação em triângulo. Muito bem. Agora voltando a falar da corrente, a gente tem aqui 440 volts com um banco de 25 e nós teríamos agora um valor de corrente que eu vou fazer o cálculo aqui em cima desse banco de 25, já que o que eu vou colocar não é o de 23, porque não é um valor padronizado, não é comercializado, né? A gente vai usar esse valor aqui de 25, tá? Então vamos botar o nosso cálculo aqui. Qual seria o valor dessa corrente aqui? A gente vai ter aqui, ó, um banco de 25 vezes qual que é, aliás, aqui o valor é 1000, né? Seria o valor da fórmula. Isso dividido pela 3 vezes a tensão de fase, que no caso é 440 volts. Então aqui a gente vai ter esse seguinte cálculo. A gente vai ter aqui 25 vezes 1000 dividido por 3 vezes 440. Então a corrente que nós vamos ter para esse banco aqui é aproximadamente 18,93, ou seja, aproximadamente
19 amperes. Muito bem. Então, sabendo disso aqui, eu agora posso voltar na tabela lá e ver aqui, pessoal, os dados já de padronizados, tá? Então fica interessante aqui para a gente fechar aqui, ó. 25 é o nosso banco, aqui seria o modelo dele. Aqui nós temos qual seria o valor da célula capacitiva. Aqui nós temos o resistor que seria colocado aqui. E para que serve esse resistor, na verdade? Se a gente abrir aqui o catálogo do fabricante WEG também, de novo, a gente vê que o capacitor ele é colocado em rush aqui, né, para a corrente de rush. O que é essa corrente de rush? Quando manobramos banco de capacitores, a tensão associada a uma baixa impedância da rede pode provocar elevadas correntes nos capacitores. Então, o que ele faz aqui? Ó? Esta corrente pode alcançar valores de 100 vezes a corrente nominal, sendo as principais causas da redução de vida útil de um capacitor. Então, o que acontece? Ó? Observa que a ligação das fases estão aqui, nos contatos principais, vindo para o banco de capacitor. Porém, em paralelo, eu tenho aqui os resistores de pré-carga, para que eles venham aqui para o banco de capacitor. Então, os contatores CWMC, que é o modelo da WEG para correção de potência, né? Possui resistores de pré-carga que limita as correntes de rush quando os capacitores são manobrados. Os resistores são montados em série aos blocos de contatos adiantados, são conectados antes dos contatos principais, ou seja, liga-se primeiro esses contatos aqui e após o fechamento dos contatos principais são desconectados, ou seja, na hora que o capacitor foi ligado, o resistor suporta essa corrente de rush e depois ele automaticamente desliga, deixando simplesmente os contatos aqui ligados ao capacitor, né, ao banco, nos contatos principais, tá bom? Então é por isso que a gente tem esse tipo de proteção aqui para capacitores quando se manobra, para contatores quando se manobra capacitores, tá? Vamos voltar lá na tabela. Fechando aqui o nosso cálculo, olha só, o modelo do capacitor, aliás do contator, seria esse modelo aqui, ó, CWBC32, que está aqui em cima, ó, que é o modelo de contator, tá? E o disjuntor, por sua vez, seria um disjuntor com esse modelo aqui. Ou, se eu não quisesse esse modelo, eu poderia usar também um disjuntor, aliás, um fusível, né, com esse codificação aqui, ó. Seria fusível 63 amperes, tá? Então, baseado nessa equação, pessoal, nesses dados aqui, foi que a gente definiu qual seria a solução para esse dimensionamento aqui do banco de capacitores, tá? Então, a gente utilizaria aqui, para finalizar, a gente utilizaria aqui um banco de capacitor de 25 kVAR e os disjuntores e contatores baseados nesse valor que está aqui, tá bom? Nessa tabela aqui que a gente acabou de ver, tá? Deixa eu mostrar para vocês a tabela novamente. Essa tabela daqui que teria os valores nominais aqui de cada um deles, tá? E essas tabelas, pessoal, estão disponíveis na internet, vocês podem baixar aí, é só procurar por correção de fator de potência aqui WEG, né? Vocês vão encontrar essa tabela e vários outros modelos aqui de correção. Essa também aqui está disponível, que seria o manual de correção de fator de potência. Aqui também tem mais fórmulas e mais equações que mostra aqui mais detalhes ainda com relação ao que a gente acabou de ver, tá? As fórmulas estão aqui também, fala um pouco sobre fator de potência em presença de harmônicas, ou seja, é um material muito completo para correção. Inclusive aqui abaixo a gente também tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, que é essa tabela aqui, ó. A gente tem uma tabela já pronta, onde a gente tem o fator de potência atual e o fator de potência desejado. Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, o fator de potência que eu tenho aqui, quando eu fiz esse cálculo aqui, ficou 0,75 menos 0,42, ou seja, eu teria um fator de potência que era, a princípio, ele estava dando aqui, era 0, a média, né, estaria dando, cadê a média dele aqui? Estaria dando 0,8, tá? E aí ele iria para 0,92. Então, qual seria o fator de multiplicação? De 0,8 para 0,92. Se a gente vier na tabela, de 0,8 para 0,92, a gente teria aqui, ó, de 0,8 para 0,92. Então, estaria nesse ponto. Deixa eu fazer aqui a referência. 0,8 para 0,92. Então, dá 0,324. Se a gente fizer essa continha aqui, com relação a esse cálculo que eu fiz, 0,75 menos 0,42. Então, 0,75 menos 0,42. Olha só, dá aproximadamente 0,33, que é o que está disponível aqui na tabela para a gente. Ó.
Deixa eu voltar a tabela lá, que a gente acabou de olhar. 0,33 aproximadamente. Então, essa relação aqui desse cálculo foi baseado na fórmula que é utilizada aqui com os ângulos, né? Falando aqui dos cossenos aqui e depois com a tangente, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa aula. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem colocar nos comentários. E no mais, eu só tenho a agradecer a vocês. Curtam e se inscrevam no canal se vocês acharem assim interessante. Obrigado e até mais.